Vitória diz a Fernando que acha que Alessandro caiu em uma mentira de Maria José e algum outro. Raquel escuta tudo e fica observando. Filipa vê Raquel escutando a conversa. Raquel diz que Alex jamais se casou com Maria José. Raquel pede explicações para a mãe, pois se essa mulher e a família enganaram Alessandro, tem que denunciá-los. Fernando pede a Raquel que não faça isso, pois vai meter a família dela num escândalo. Raquel diz que não vai se importar, mas pelo menos essa mulher e os parentes vão ir embora dali. Bruno chega ali e pede que Raquel fique calada, pois senão irá parar na rua. Bruno ainda diz a Raquel que Alex vai se divorciar de Maria José. Enquanto isso, Maria José e Alessandro passeiam pelo povoado. Eles vão até o apartamento do homem, que Bruno pediu para gravar um áudio acusando Pedro. Eles entram no prédio, mas não encontram ninguém. Alessandro vai novamente ao cartório, mas o livro de datas de casamento está extraviado, ou seja, que sumiu. Ele apenas encontra o documento de seu casamento. Vitória diz a Fernando que talvez o melhor seja que Alex se divorcie de Maria José. Fernando diz que talvez tudo pode ser um engano e Alex não tenha se casado com Maria, mas após um mês eles têm que ficar casados. Vitória pergunta a Fernando se acha que Bruno seja culpado. Fernando diz que não tem provas, mas acha que Maria José e a família estão mentindo ou talvez dizendo a verdade. Vitória diz que o pai de Maria José deve ter sido obrigado pelo cúmplice dele a acusar Bruno. Paula fica alegre e diz a Eric que se passar nas provas, vão aceitar ela fazer o curso de computação. Eric convida Paula para almoçar. Alessandro diz a Maria José que acha que Bruno fez tudo muito bem planejado para não ter nenhuma pista que levasse diretamente até ele. Alex diz a Maria que ela foi uma vítima. Alessandro diz a Maria José que Fernando duvida que ela seja inocente e Vitória defende o filhinho Bruno. Maria diz que não quer que pensem mal dela. Alessandro diz que vai pensar no que dizer a eles. Paula diz a Eric que está encantada, mas sua irmã não deixa ela desfrutar dessa vida dos ricos. Eric fica sabendo pelas palavras de Paula que Alessandro está muito apaixonado por Maria José. Raquel, Ulisses, Lisete e Maura conversam e tomam banho na banheira. Maura diz a Raquel que não entende como a mosca morta da Maria José tenha inventado essa farsa, pois se Alex não assinou os documentos de casamento, alguém falsificou sua assinatura. E esse alguém deve ser o culpado do atentado contra ele. Ezequiel ouve tudo. Roberto chega ali. Raquel diz que ficou sabendo que Alessandro de verdade não casou com Maria José e está inventando tudo isso. Xuxo chega até a mansão de Alessandro e diz a Ezequiel que é o senhor que ajudou o homem depois do acidente que ele teve. Xuxo pede um trabalho. Ezequiel diz que primeiro ele tem que tomar um banho. Xuxo se apresenta a Filipa com seu real nome, Jesus Gavira, e diz que foi o que salvou a vida de Alessandro. Roberto diz a Raquel que não devia ter dito a ninguém o que escutou, pois Maria José já é parte da família, e com isso, amanhã, todo mundo vai estar sabendo disso. Anoitece. Eric diz a Bruno que Alessandro se apaixonou por Maria José. Bruno fica furioso e diz que Alex só está usando Maria para incomodá-lo. Maria José e Alessandro chegam em casa e estão muito cansados. Eles pedem que Ezequiel leve o jantar no quarto. Alex beija a esposa. Alessandro pergunta a Vitória como está. Vicky diz que está bem. Alessandro diz à mãe que esteve um pouco confuso, mas é verdade que se casou com Maria José por própria vontade. E o que refere a Bruno sobre ser o culpado do atentado foi algo que veio da sua imaginação, sua mente, e Maria José não disse nada disso. Xuxo elogia a comida de Filipa. Maria José diz a Alex que ele não devia ter mentido dizendo isso para a mãe, e agora todos vão pensar que ele ficou louco de vez. Ezequiel leva o jantar de Maria José e Alessandro no quarto deles. Fernando liga para Alessandro e pergunta como foi a chegada dele na casa. Ele diz que bem, e deu sua declaração para o camponês ser liberado. Ele conta que localizou a mulher do homem que morreu no acidente que teve. Alessandro diz a Fernando que procurou mais coisas para investigar sobre o atentado dele, mas não encontrou nada. Fernando diz a Alessandro que estava conversando com Vitória e Raquel escutou eles falando que ele não tinha conhecido Maria José e que o casamento deles era falso, mas Bruno interviu a favor dele. Alex diz que deve ser porque convém ao maldito fingir isso. Alessandro diz a Maria José para comer algo. Xuxo diz a Alessandro que comeu um guisado de frango delicioso feito por Filipa e se deram muito bem.
Alessandro pede a Xuxo que peça a Ezequiel que dê a ele um dos quartos de serviço para ficar. Alessandro diz a Raquel que o que disse naquele momento não foi verdade, e estava histérico. Raquel diz que ele caiu na armadilha daquela criada. Alessandro pede à irmã que não fale assim de sua esposa. Raquel diz a Alex que o ama e quer o bem dele. Alex agradece, mas com Maria José se sente bem. Raquel diz a Alessandro que ele não vai mudar até encontrar uma mulher de verdade, que faça ele sentir o que nunca sentiu. Ela tenta seduzi-lo. Alessandro fica chocado e diz a Raquel que eles são irmãos. Raquel diz que eles não são nada e sempre gostou dele. Alex pede que ela não faça mais isso e que não volte a se repetir. E entende o estado dela, pois está bêbada. Filipa pergunta a Vitória se já falou com Maria José, pois ela sim deve saber de toda a verdade. Vitória diz que é mais lógico que Alessandro tenha imaginado tudo no momento de loucura, ao pensar que Bruno teria feito algo tão espantoso, mas amanhã vai falar com Maria José. Maria José pergunta a Alessandro onde esteve. Alex diz que foi falar com Raquel. Alex e Maria vão jantar. Roberto diz a Ulisses que não gostou de Raquel ter feito fofoca a todos sobre a relação de Maria José e Alessandro. Ulisses diz que Bruno é inteligente e pode ter sido o que organizou o plano para matar Alessandro, mas que não deu certo. Lisete diz a Maura que se Alex não se casa com Maria José, mas continua com ela, só pode ser para fazerem amor. Maura diz que em breve ele vai se aborrecer e mandá-la para o inferno. Xuxo e Pedro tomam uma cerveja juntos e conversam. No dia seguinte, Alex está saindo em um helicóptero. Ele diz à esposa que vai encontrá-la para almoçarem. Alessandro diz a Maria que sua mãe vai falar com ela, mas que não esqueça de dizer o que falaram. Os dois se despedem e Alex sai. Maria José diz a Paula que ela e Alessandro não encontraram nada contra Bruno. Vitória vai até Maria José e pede para conversarem em seu escritório. Vitória diz a Maria José que não estava animada para falar com ela, porque estava muito desconcertada. Vitória pede que Maria José seja verdadeira com ela. Vitória pergunta a Maria José se casou com Alessandro. Maria diz que se casou com Alessandro Lombardo e é a esposa dele. Vitória pede que ela jure que não acusou o Bruno. Maria mente e fala que Alex foi quem disse todas essas ideias. Vitória se tranquiliza, pensando que Bruno pode ser inocente. Maria José suplica para Vitória pedir a Bruno que não se aproxime dela. Maria José chora no seu quarto. Vitória vai ao quarto de Bruno e pede que ele acorde. Vitória diz a Bruno que já acabou as acusações contra ele, que Alex estava fazendo. Ela conta que falou com Alessandro e ele disse que pelo golpe que sofreu o deixou transtornado e por isso acusou Bruno. Bruno diz à mãe que Alessandro deve ter ficado louco, pois se é capaz de pensar que ele tentou matá-lo, pode fazer qualquer loucura. Fernando diz a Alessandro que pelo que ele disse à mãe dele, ela vai pensar que ele está louco. Alessandro diz que de alguma maneira tinha que defender Maria José. Vitória, muito angustiada, diz a Hernan que está preocupada pela saúde mental de Alessandro. Bruno diz que Alessandro está paranoico e fica muito agressivo, e até o atacou e deixou sua mãe machucada. Hernan diz que quando examinou Alessandro não encontrou nada, mas pelo trauma que ele sofreu pode ter ficado sequelas, que derivam em condutas estranhas. Bruno diz à mãe que nesse momento não podem confiar em Alessandro. Fernando diz a Alessandro que ele saiu de uma mentira para entrar em outra e não encontrou nenhuma prova contra Bruno. Alessandro diz que é porque Bruno é inteligente, mas tem certeza que mandou assassiná-lo. Vitória pede a Hernan que fale com Alessandro e o convença. Imprestável, o verme infeliz Bruno diz que seria melhor ligar para o manicômio para virem buscar Alessandro de vez, interná-lo lá. Vitória se irrita. Vitória proíbe Bruno de chegar perto de Maria José. Maura diz a Ulisses que ela e Lisete estiveram pensando e a vadia da Maria José teve um cúmplice, que deve ser seu amante, e como não sabem quem é, vão inventar um para infernizar a vida dela. Maria José diz a Pedro e Paulo que por não poder demonstrar a classe de porcaria que é Bruno, Alex prefere não incomodar mais Vitória. Roberto vê que Raquel está bebendo. Ele conta que passou a noite jogando com Ulisses. Roberto diz a Raquel que o que tinha entre eles acabou, devido ao caráter dela. Raquel diz que é mulher e tem suas necessidades. Roberto pede que ela procure outro, sem que ninguém saiba. Raquel diz que quer que eles se divorciem. Roberto diz que de toda maneira, por ela ser a rica e ele o pobre, ela terá que o manter. Raquel fica triste. Pedro descobre que Maria José fez amor com Alessandro e fica feliz, pois ele é o homem ideal para ela. Paula também fica animada e não vê a hora da irmã casar.
Roberto vai para a banheira e conta a Ulisses que teve outra briga com Raquel. Ele diz que à noite perdeu muito dinheiro. Ulisses diz que ele tem que deixar de jogar, porque é um vício muito mau, e vai ficar na ruína. Roberto diz que já está na ruína, e por sorte tem um cunhado rico, que o mantém. Ulisses pergunta se Roberto pensou na proposta de Bruno. Roberto diz que sim, mas nunca matou ninguém, e não é agora que fará isso. Ulisses diz a Roberto que já vai sair. Roberto diz que pensou que ficariam juntos. Ulisses diz que é melhor jantarem. Paula diz a Maria que está nervosa, querendo saber o resultado da prova que fez. Maria diz que ela vai ir bem. Bruno vai ao quarto de Maria José e pede para conversarem. Maria tranca a porta. Bruno pede que ela abra a maldita porta. Maria José sai do quarto pela porta que vai para o jardim da casa. Xuxo encontra Maria e conta a ela como era sua rotina, onde morava. Maura, Raquel e Lisete aproveitam a vida cuidando de sua beleza e falando mal de Alessandro por ter ficado com Maria José. Alessandro diz a Hernan que não está louco e vê tudo claramente agora. Hernan pede que ele faça uns exames para tirar suas dúvidas. Por tanta insistência, Alessandro decide aceitar. Paula diz a Eric que passou na prova e vão aceitá-la na faculdade. Fernando diz a Alessandro que é muito bom ele fazer esses exames, pois só assim deixará todos da família tranquilos. Bruno diz ao advogado que Alessandro já não é o mesmo de antes. Está paranoico, agressivo e um louco como ele não pode dirigir a empresa como a deles. O advogado disse que realmente não. Bruno diz que precisam convocar o conselho de sócios para tirar Alessandro da presidência da empresa o quanto antes. Bruno diz que o próximo presidente da empresa, dos Lombardo, tem que ser ele. Alessandro volta para casa em seu helicóptero. Ulisses liga para Ezequiel, querendo falar com Maria José. Alessandro pega o telefone e Ulisses não fala nada. Xuxo vai à casa. Alex o leva para o escritório. Alessandro dá um dinheiro para Xuxo, para ele trabalhar com um negócio próprio. Xuxo dá o relógio dele em troca do dinheiro. Alessandro diz à mãe que amanhã vai ir no México fazer uns exames que Hernan pediu para deixá-la mais tranquila. Alex devolve o livro para a mãe, diz que terminou de ler e é uma boa história de amor e conflitos. Vitória diz a Alex que amou muito seu esposo, mas o pai dele era vital, cheio de energia e otimismo, e se sentia segura e feliz ao lado dele. Alessandro e Vitória se emocionam ao falarem do passado. Alessandro chama Maria para irem almoçar. Maria entrega a Alex o anel que Bruno a deu no casamento deles. Alessandro beija Maria e diz que ela está lindíssima. Xuxo mostra a Pedro o dinheiro que Alessandro deu. Pedro diz que Alessandro é muito generoso. Xuxo diz que vai gastar um pouco do dinheiro para celebrar a sorte que tanto teve e convida Pedro. Roberto felicita Paula por ter passado na prova e a convida para beberem. Aproveitando que Raquel não está em casa, Paula fica com medo de encontrar Raquel, mas Roberto a convida para irem a outro lugar. Paula conta ao pai que passou na prova e foi aceita para fazer o curso de informática. Ela conta que vai sair com Roberto. Xuxo diz a Pedro que Roberto está casado com Raquel. Pedro diz que sabe, mas que não tem problema, nada de mal, ele sai com sua filha. Ezequiel diz a Paula que Maria saiu com Alex para almoçarem fora. Paula procura uma roupa bonita para sair com Roberto. Ulisses diz a Maura e Lisete que já ligou para a mansão, perguntando de Maria José. Maura fica feliz. Lisete diz que ele vai seguir ligando. Maura pede que ele diga que o nome dele é Mário Aguirre. Ulisses diz que é um jogo muito perigoso e vai colaborar, mas gostaria de ganhar a sua parte. Alessandro diz a Maria José que conversou com sua mãe sobre seu pai e fica triste por ele ter enganado sua verdadeira mãe. Maria José diz que é muito difícil julgar o sentimento das pessoas, pois às vezes fazem por desespero. Alessandro questiona Maria José sobre isso, se ela o ama. Ela diz que o ama, mas pergunta se ele pensa se ela o aceitou apenas para sair do problema que estava. Alex diz que às vezes sim. Ulisses diz a Lisete que poderiam ser amigos com direitos. Ele dá um beijo nela. Maura dá um cheque com uma boa quantidade de dinheiro para Ulisses. Maura diz a Lisete que tem que tomar cuidado com Ulisses, pois ele é aproveitador. Maria pede a Alex que a deixe livre, pois só causou problemas a ele e está disposta a assinar a separação de bens, para se divorciarem. Alessandro diz que sofreria em tê-la longe dele. Paula e Roberto chegam no mesmo restaurante que Maria e Alex estão. Paula conta a eles que passou na escola de informática. Alessandro pergunta a Maria José o que sente por ele. Maria diz que muitas coisas, mas sem trabalho de dizer.
Alex pede para irem conversar em outro lugar. Roberto diz a Paula que o casamento de Alex com Maria foi muito estranho. Paula questiona se ele a convidou para tentar tirar algo dela. Ele diz que não. Paula pede para falarem de Raquel. Roberto diz que também não gosta de Raquel, mas se eles se divorciassem, isso viraria um escândalo. Alessandro e Maria José têm seu sortilégio de amor. Eles vão para um lago e ela conta todas as ameaças que Bruno fez para ela, fazer parte do plano macabro. No momento, ela paralisou e não sabia o que fazer. Alessandro diz que no princípio se sentiu desconcertado, mas queria descobrir tudo, e por isso foi amável com ela e não queria assustá-la. Maria diz a Alex que ele se portou muito bem com seu pai e todas elas. Maria diz que o amor é algo que chegou rápido à primeira vista, que foi crescendo pouco a pouco. Alessandro sorri. Maria diz que no começo resistiu, não queria, mas se apaixonou por ele, e não tem vergonha de dizer. Alessandro e Maria José trocam carinhos e se beijam apaixonadamente. Alessandro e Maria José aproveitam para tomar banho no lago. Alessandro e Maria José se beijam, fazem amor e se divertem.